It was also seen upon her arms and on her hips. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do 3 Graus de Carequice, o episódio número 4. Estou aqui mais uma vez com André Oliveira e Pedro Moura. Boa noite. Olá. Desta vez debruçámos-nos não sobre uma BD, mas sobre um artigo, A Prisão do Estilo e um Plano de Fuga, da autoria de Tommy Musturi. Este artigo pode ser encontrado na Antologia da Mente, que foi publicado cá por aquela editora cujo nome toda a gente pronuncia de forma diferente, a MNR. Já agora uma palavra de apreço à editora que a semana passada encerrou portas, portanto foram 20 anos de publicação. Eu acho que vale a pena deixar uma nota porque acho que foi uma editora muito importante em Portugal. Conheci autores muito interessantes que ainda hoje leio e continuo a comprar além fronteiras, edições que não chegaram a ser publicadas cá, e acho que vai sentir falta daquele catálogo. Voltando então ao tema e ao artigo em si, o artigo, vocês, quando eu reli há uns anos, que foi quando saiu o livro, quando foi publicado, eu lembro-me que na altura li e tinha vontade de falar de várias coisas que o artigo, pelas quais o artigo passava. E então agora estou aqui com vocês os dois, pensei, que boa oportunidade, porque não só tenho alguém para conversar sobre isto, mas também porque acho que os vossos pontos de vista e conhecimentos serão relevantes para discutir algumas ideias. Eu vou dar algumas opiniões e fazer algumas questões, não necessariamente serem sempre afirmações, tendo obviamente em conta ao meu ponto de vista. Mas gostava de falar com vocês porque às vezes podemos também não estar sempre certos e também não tenho resposta para tudo o que se calhar vou colocar aqui. Então, assim, fazendo uma espécie de sumário, o Tommy Musturi começa por falar, obviamente, da criação e do desenvolvimento do estilo de um autor, obviamente, e depois da relação que acaba por acontecer entre o criador e o público. E é aqui que ele depois se foca como é que o estilo se pode tornar uma prisão para o autor também. Aliás, esta primeira parte, mais relacionada com o artista e com o público e com o trabalho em si, depois é desenvolvido numa parte mais económica também. O autor defende que o estilo ou debruça-se sobre o estilo enquanto ferramenta do capitalismo. E tudo isto muito à luz do século XXI, nomeadamente da era da internet, que mudou as coisas, as redes sociais, os algoritmos que hoje em dia avaliam o que nós gostamos e nos oferecem outros produtos. Tudo isso é contemplado no artigo e de forma interessante. E pronto, em relação à luz do século XXI, o que é que eu queria dizer? Que existe aqui alguma ironia no facto de estarmos numa era que aparentemente temos mais acesso a outros materiais, não é? Nunca antes, eu pelo menos a crescer, nunca antes tive tanta facilidade em aceder a filmes, a músicas, ao que seja, e no entanto parece que caminhamos, ou não, lá está, deixo isso pendente, para uma menor diversidade, não é? Muitas vezes o público acaba por consumir muita coisa, mas ser muita coisa dentro de uma pequena bolha, que é mais ou menos sempre a mesma coisa. E aí também entram um bocado os algoritmos, que nos estão sempre a oferecer coisas similares, quase como, pegando numa frase do artigo, aquelas prendas iguais, mas em que o embrulho é diferente. Portanto, parece que é diferente, mas é a mesma coisa. E nisto ele também acaba por dizer aquele ditado russo que achei graça, de quanto mais tempo comes papa, menos vais querer outra coisa. Portanto, isto assim, em sumário, eu ia começar agora por pegar um bocadinho nestes pontos, começando então pela relação do autor e do público. Portanto, o autor, o artista, quer passar uma mensagem, quer transmitir qualquer coisa, que poderá escolher, obviamente, a melhor forma de o fazer, e aqui pode ser banda desenhada, pode ser literatura. Vocês sabem bem que isto é muito importante saber por que veículo vamos comunicar.
Mesmo quando adaptamos uma banda desenhada ao cinema ou um livro, todos sabemos que há processos na construção da história que têm que mudar porque funcionam, fazem sentido num meio e não fazem noutro. Mas pronto, à parte disso, focando-nos mais então no estilo do estilo que, dentro da via que o autor escolhe, há um estilo que poderá ser o mais adequado para transmitir isso, e depois o autor chega ao público, cria o seu público de fãs, pelo menos as pessoas que gostam, e temos aqui uma espécie de relação simbiótica, não é? Há um público, há um trabalho, e a partir daqui, o que o Tommy Mosturi acaba por desenvolver um bocado é que não mudar de estilo para o autor, que já tem esse público, lhe dá mais segurança. Ele já é reconhecido, mudar de estilo poderá não ser tão bem recebido pelo público. O público sentiu conforto no que consumiu e gostará também de continuar a consumir dentro do mesmo estilo. Isto, obviamente, é muito generalizado, não é? Eu lembro-me de... Há muitos autores que o próprio público se aborrece continuarem sempre um bocado dentro do mesmo estilo e valorizam quando muda, mesmo quando muda nem sempre tenha triunfado tanto, mas valoriza-se essa mudança, essa coragem. Portanto, aqui o público, eu não sei em termos de maiorias, em termos de números, talvez a maioria realmente prefira o conforto de ser sempre um bocado dentro daquele registro, mas eu sei que há muitas pessoas que depende como isso é feito. E aí eu quero voltar mais tarde. Em termos de ferramenta do capitalismo, eu acho que comecei a pensar quando foi a primeira vez que eu acho que tive consciência de como isto podia funcionar e ser benéfico para a grande máquina de fazer dinheiro. E acho que foi quando o Código da Vinci foi publicado e foi um mega sucesso. E não só, obviamente, o Dan Brown usa sempre o mesmo estilo de escrita, mas além disso começaram a surgir uma série de outros livros, clones, tanto no estilo como na temática. Ainda hoje o José Rodrigues dos Santos é uma espécie de Dan Brown português e continua a escrever dentro do mesmo estilo, da mesma forma. E realmente há esse público, acho eu, que continua a ser fiel, mas penso que se calhar também não será tão grande como no início, porque as pessoas também se irão cansando. Temos também os CSIs, e aqui não digo só CSIs, porque houve para aí 3, mas havia uma série de séries que pegava muito na mesma estrutura, no mesmo conceito. Ok, esta vai ser a partir dos ossos que descobrimos os assassinos, outra vai ser como eles mentem, mas na base era tudo a mesma coisa. Portanto, vou colocar agora 2 questões, que é, um autor que encontra o seu estilo vai ficar aborrecido e, por consequência, muitas vezes o primeiro trabalho dele acaba por ser o melhor por causa disso, ou não? Eu acho que há uma parte que falta, diria, no trabalho do Mosturi. Porque ele começa por dizer que o autor cria o seu estilo, não é? Aquele que melhor comunica o conteúdo pretendido, mas defende que ele deve estar em constante transformação. Eu valorizo muito autores que estão em constante transformação, gosto muito. O Tommy Mosturi vive, acho eu, pelas palavras que escreve, e se pegarem na Antologia da Mente, é um excelente exemplo disso, porque reúne uma série de curtas do autor, e realmente ele desafia-se, ele transforma-se, ele está sempre constantemente a mudar de estilo. Eu acho muito interessante. Também tenho outros livros dele. Gosto muito do autor e sempre valorizei autores que seguissem este caminho. Em Portugal temos, por exemplo, o Tiago Manuel, que também tem aquela questão dos heterónimos, e tal como Fernando Pessoa, era como se estivéssemos a ler pessoas diferentes. Eu acho isso muito interessante. No entanto, eu não diria que um autor tem que estar em constante transformação, pode estar, diria mais que tem que estar em constante aprendizagem, talvez. Que acho importante, não só o autor como nós, leitores, as pessoas de uma forma geral deviam estar sempre em constante aprendizagem e mudança. E então ia pôr de outro lado destes autores e do que ele defende enquanto autores que não se prendem a um estilo, outros autores que eu acho que são excelentes, e que eu diria que são mais autores de depuração, portanto, que foram aprimorando um determinado estilo e não tanto alternando. O primeiro exemplo que me veio à cabeça foi Yasujiro Ozu, que até tinha o vulgarmente chamado Plano de Ozu, que ficou conhecido. Portanto, aquele estilo de filmar as pessoas sentadas sem cadeira, portanto, de joelhos à mesa, de frente. Os filmes dele, muitos deles, são filmados sempre no mesmo estilo, a temática que acaba por ser a família, alguns mais em particular o casamento das filhas,
são ótimos filmes. Eu acho que são todos ótimos filmes. E, no entanto, denota ali sempre o mesmo estilo. Podia ir buscar outros exemplos no cinema, mais conhecido talvez o Woody Allen. Mas mesmo, sei lá, não quero estar aqui a cansar-vos com referências, mas só para terminar mais algumas... Não, só porque queria chegar a um ponto, já vais perceber. Por exemplo, em termos de pintura, não é? Temos vários exemplos também, como o Edward Hopper, e eu queria chegar ao Cézanne por causa daqueles quadros e perdoem o meu francês, Montagne Saint-Victoire, aquela série de quadros que ele fez sobre essa montanha. E que me leva a uma questão, pronto, que não vai ser tanto aqui debatida, mas que se calhar estes autores que eu digo que são mais de aprimoramento, poderá também estar relacionado com uma maior obsessão com o tema, que os outros talvez não tenham tanto. Portanto, parecem que são autores muitas vezes obcecados, apaixonados por alguma coisa e que andam muito à volta dessa coisa, trabalhando-a, explorando-a. Mas isto, pronto, também dava quase para outro tema, a obsessão na arte. Era só aqui uma chega. Portanto, ia-vos passar agora a palavra, dito depois desta introdução. Se calhar começar pelo Pedro, que pelo seu lado mais académico até nos podias dar uma definição, começar por uma definição do estilo, que acho que seria interessante e seria certamente melhor do que a que eu daria. Pedro, antes de falares, peço desculpa, se calhar o Gabriel cometeu um lapso, ele ainda não falou em Shakespeare. Já vamos em 10 minutos? Eu acho que ele fez esta piada offline da outra vez. Não, é só porque devias ter esquecido. E, portanto... Não, eu tenho escrito em caps lock aqui, não falar de Shakespeare. Ok. Mas vais a tempo. Olha que foi ele que trouxe o Hamlet, é sempre ele que está a falar, nunca fui eu a trazer, acho eu, mas vá. Esta palavra é uma palavra particularmente complexa. Há uma coisa engraçada na ideia de estilo, porque é um bocadinho como o Santo Agostinho que falou do tempo e muitas outras pessoas falando de outro conceito, que é, eu sei o que é, mas quando me pedem para explicar o que é, perco completamente a capacidade de tornar explícito. Ou seja, nós utilizamos muito essa palavra, isto é o estilo deste autor, está diferente, mudou o estilo, mas depois, de facto, quando começamos a tentar perceber o que é que nós queremos dizer com estilo, percebemos que é um conceito um bocadinho em fluxo e não é um bocadinho, não é assim tão concreto como isso. Isto é uma coisa que acontece, quer por exemplo, em História da Arte, tem um significado muito particular, mas mesmo assim é digamos, discutível, e na literatura ainda é mais elusivo ainda. Existem algumas tentativas dentro da teoria que existe a banda desenhada, e obviamente aqui eu tenho que fazer aqui uma defesa da teoria, porque muitas vezes as pessoas acham que não é preciso saber teoria para falar de arte ou para apreciar arte, etc. Eu não concordo nada com essa ideia, ou seja, a pessoa não é obrigada a conhecer teoria para apreciar arte, nem de falar nela, ou seja, não há nenhuma obrigatoriedade, nem legislação, digamos assim, que obrigue as pessoas a fazer isso, de maneira nenhuma. Porém, no momento em que, se as pessoas quiserem utilizar alguns dos instrumentos que são desenvolvidos por alguns teóricos, algumas coisas tornam-se, digamos, mais claras, mais interessantes de falar, mesmo que se utilizem, por exemplo, palavras caras, não é? Que normalmente o que acontece é quando se utilizam termos um bocadinho obscuros. A banda desenhada, como é uma área que não tem o mesmo prestígio cultural e intelectual que muitas outras áreas, por exemplo, é muito curioso que, reparem, historicamente a banda desenhada apareceu antes, por exemplo, que o cinema, a videoarte e muitas outras disciplinas artísticas, mas desenvolveu a sua capacidade de pensamento muito mais tarde. Apesar de nós podermos apontar 2 ensaios na história da banda desenhada, só a partir, digamos, eu discutiria que apenas com o aparecimento da semiótica, sobretudo nos anos 60, que começou a ser aplicada a uma série de outras áreas, inclusive a cultura popular, e também depois nos anos 80 com os Culture Studies, é que começou a haver uma atenção particular para a banda desenhada mais séria, e nos últimos 20 anos desenvolveram-se edifícios teóricos bastante interessantes. Por exemplo, só para tirar nomes, por exemplo, há um tipo que é o Philippe Marion, que tem um
um conceito que é o Media Genius, ou Genius, perdão, que é, digamos, o médio, o gênio do meio, média, e basicamente o que ele quer apontar com isso é todas aquelas características específicas a um meio que não se repetem noutro meio, não é? E a banda desenhada, ao contrário do que muitas vezes algumas pessoas, sobretudo os detratores, dizem, que é a banda desenhada é um encontro de texto e imagem. Não é só isso, obviamente. Há toda uma questão de estruturas que são próprias da banda desenhada, nomeadamente, por exemplo, a coordenação ou a transição entre vinhetas, por exemplo, ou a criação de uma pequena sequência, uma tira dentro de uma página, a própria composição das páginas, a utilização de cor ou não, um determinado tipo de traço, de figuração, a utilização de marcas, daqueles símbolos todos típicos da banda desenhada, e depois, obviamente, todas as outras questões, como o tipo de escrita, o tipo de desenho, etc. Bom, e aí, de facto, a banda desenhada é uma coisa bastante complexa. O Tommy Musturi é, de facto, um autor bastante variado, e, aliás, esta pequena antologia, não sei se o referenciaste, mas é uma coleção de histórias curtas que têm 20 anos, não é? São histórias que têm 20 anos de duração. E eu tenho a certeza que há muitas pessoas que nos escutam que têm, por exemplo, livros de determinados autores que são grandes sagas. Vou dar 2 exemplos. O Cérebros, do Dave Sim, ou até o Bone, do Jeff Smith. E se vocês forem ver as primeiras páginas, há uma coisa muito curiosa. Quem lê isso pela primeira vez começa a ler e vai lendo linearmente. Mas se voltarem para trás e forem ver a primeira página e compararem com as últimas, vão ver que os desenhos são particularmente diferenciados entre si, porque estamos a falar de um percurso de décadas, não é? Dave Sim é ainda mais radical, estamos a falar mesmo de já nem sei quantos anos, 20, 30, não sei. E, obviamente, ainda poderia ir para outro exemplo, que é a quantidade de artistas que, quando começaram como imitadores, ou não digo clones, mas digamos muito próximos de um estilo determinado, e foi aos poucos que conquistaram a sua própria assinatura gráfica. Casos gritantes que são bastante clássicos é, por exemplo, sei lá, o Bill Sienkiewicz. Eu digo este nome e toda a gente sabe, ei, Bill Sienkiewicz, cores super radicais, corpos esticados, uma data de... Certo, mas ele começou com... Obrigado. Há anos que eu ando para saber como é que se pronuncia o apelido desse senhor. Obrigado. Quer dizer, eu estou aqui a inventar, nunca falei, não tenho a certeza, mas acho que é assim. Mas o gajo começou como um clone do Neil Adams, não é? Tal como o Frank Miller também, e o Frank Miller depois foi mudando, se calhar agora nesta última fase para pior, mas isso é a minha opinião. Bom, portanto essa questão do estilo, de facto, é uma coisa elusiva, mas acho que podemos concordar que tem a ver com características visuais, não é? Superficiais, estamos a falar de desenho, claro que também podíamos falar do estilo de um argumentista ou de um escritor, se calhar podemos ir para aí daqui a bocadinho, e tem a ver com essas características. Desculpa, estou a masticar mais, mas tu disseste outra coisa que eu gostei bastante, que é as pessoas verem um estilo, não sei o quê. Mas é engraçado porque há atitudes para tudo, ou seja, tu vês um livro que volta a repetir o mesmo estilo e se calhar as pessoas dizem, outra vez a mesma coisa, isso é sempre a mesma coisa. Mas há outras que se calhar vê um autor que decide mudar de estratégia e dizem, este gajo mudou, já não é a mesma coisa. Por isso é uma coisa mesmo particularmente subjetiva. Portanto, desde que o autor... Vendido. Como? Vendido, mudou-se. Não, estou a brincar. Quer dizer, depende da linguagem. Isto, de facto, pode nos levar a muita coisa. Por exemplo, olha, lembrem-se do Uderzo. O Uderzo, o autor do Asterix, se vocês se lembrarem, ele tem o Tanguy et la Verdure, que é uma coisa desenhada com um estilo particularmente realista, não é? Tem pouco do absoluto, daquela super caricaturização. Olha, o corpo do Asterix e o corpo do Asterix não são corpos... Bom, o Gerard Depardieu, vamos ser, na verdade, ficou muito parecido com o Obelix. Mas, quer dizer, é de um grande exagero, enquanto que a outra série era um bocadinho mais realista. Portanto, é bastante engraçado ver um autor desses, particularmente clássico, muito amado, mas era um tipo que tinha uma capacidade de alterar os seus instrumentos conforme o tipo de história que queria contar. Portanto, isto não é uma coisa... a possibilidade de alteração de estilo não é apanágio apenas de autores alternativos ou coisa assim.
E há autores ainda mais radicais. Volta a insistir, por exemplo, no autor grego Ilan Manuak, que de facto é radicalmente diferente dos livros uns dos outros, também porque ele está a trabalhar com apropriação, material de outros, etc. Às vezes não é ele a desenhar, mas, independentemente dessa questão, os livros são dele, é ele que os assina. Portanto, sempre que há um novo projeto é uma coisa completamente diferente, não é? Mas isso também pode nos levar à questão de... esta questão, digamos, a dimensão do artesanato que a banda desenhada tem, não é? Por exemplo, reparem numa autora portuguesa como a Ana Matilde Souza / Etamoé. Todos os trabalhos que ela assinou como Etamoé bebem claramente de uma certa mangá, não é? E quando ela assina um trabalho como Ana Matilde Souza, a linguagem é completamente distinta. E isto também há casos de outros. Como é que chamava aquele gajo francês? Um gajo obscuro, pá. O Moebius. Moebius. Que era um tipo que precisamente jogava com a questão da assinatura, o nome era diferente também do estilo. Depois fosse misturando. Bom, eu na verdade acho que não estou a dizer nada, não é? É só batata. Vá. André, estás à vontade. Este é um tema que dá para nós estarmos aqui horas e horas a falar e no fundo depois acabarmos a achar que não avançar. Estamos muito pouco. Isto levanta questões bastante discutíveis e profundas. Eu gostei de ler, eu li o livro todo, já agora, aproveitei. Eu também. O artigo está no final do livro e gostava só de assinalar que a primeira curta, chamada Para Outra Margem, parece ter sido escrita para estes tempos. Aquilo batia tudo que estamos a viver agora. Quando eu comecei a ler isto, até tive que ir ver a data de edição do livro. Já agora uma parte no livro que é interessante é que também tem algumas notas no final sobre cada curta que o autor revela. É engraçado. Uhum. Mas pronto. E vale a pena ir lendo, à medida que se vai lendo as histórias, ir à frente e ler as notas sobre onde é que as histórias foram publicadas, etc, etc. Eu acho que o texto tem um ponto de vista muito marcado, que é exatamente aquilo que eu não tenho em relação a este tema, porque acho que estou de acordo com tudo e de certa forma discordo um bocadinho com tudo. O texto tem uma frase que é um pouco paradigmática do conteúdo, que é, vou citar: o estilo é algo reconhecível, identificável, constante, inalterável, estático e cauteloso. O estilo é receio de mudar, receio de perder e receio de ser diferente. Pronto, é uma visão bastante unilateral deste tema. Para já faz-me um pouco de confusão estarmos a falar sempre de estilo, porque eu acho que às vezes estamos a falar de estilo, outras vezes estamos a falar de uma certa de fórmulas. E eu não sei se é sempre a mesma coisa. Se calhar também é o significado que se dá às palavras. Mas, por exemplo, nós, no estilo franco-belga, não é? Ou estilo mangá, portanto, tem sempre códigos semelhantes entre si. Podemos ter mangás, como sabem, o universo é vastíssimo, podemos ter temas muito diferentes entre vários mangás, mas há aqueles pontos em comum que estão ligados a questões culturais e tudo mais. E depois temos, para mim, as fórmulas, como tínhamos falado, do Código da Vinci, e depois dos sucedâneos que apareceram todos, e que nós até pode-se levantar até uma questão moral, porque, por exemplo, no Japão, se alguém faz um mangá cumprindo aqueles códigos que nós conhecemos, ninguém é acusado de plágio, nem nada disso, não é? Mas se alguém, logo a seguir ao grande sucesso do Código da Vinci, se puser a escrever sobre conspirações, símbolos, etc., com a arte, pronto, é logo catalogado com isto é de facto uma cópia ou algo que vem na sequência do sucesso de X, etc. Portanto, mesmo este tema do estilo e aquilo que é uma certa dormência criativa, isto é um pouco discutível. O que é estilo, o que é forma. Para mim, pelo menos, eu acho que merecia um pouco mais de discussão. De qualquer maneira, eu concordo que há de facto uma dormência que às vezes até nos irrita, e isso de facto, por exemplo, o que se tem passado no cinema nos últimos anos, na quantidade de remakes, de sequelas, de prequelas, de pegarem em coisas que nós, pessoas da nossa geração, tinham como perfeitas e redondas, e de repente há uma continuidade, só pelo simples facto de termos a certeza que isto vai dar dinheiro, como é
o facto da banda desenhada também ter feito muito pelo cinema. O cinema estava em alguma decadência, pelo menos certo tipo de cinema mainstream, não outro, né? E veio munir-se da banda desenhada, porque a banda desenhada realmente, as novelas gráficas e as histórias já tinham públicos fiéis, portanto as pessoas sabiam, havia ali um mínimo de bilheteira que se ia fazer, quando mais não fosse as pessoas que liam as bandas desenhadas. Mas depois isto também leva aqui a uma questão entre arte e entretenimento, que nem sempre as coisas estão exatamente nos mesmos domínios, eu acho. Agora, enquanto consumidor, eu de facto sinto que às vezes os autores ficam encontram ali um lugar confortável e deixam-se ali ficar, mesmo que seja um lugar conquistado por eles, continuam a explorar esse mesmo estilo até ao aborrecimento, não é? Nós temos o caso de alguns autores, por exemplo, um realizador como o Wes Anderson tem aquele estilo muito marcado, né, de storytelling e de filmagem, e que eu acho que, pessoalmente, enquanto espectador, cai um pouco agora, se calhar, no erro ou no problema de se repetir e de haver aquela fórmula que está tão marcada, que até tem sido muitas vezes gozada em late night shows, etc. Star Wars com o estilo do Wes Anderson, e as pessoas sabem exatamente o que é que vão fazer para o sketch ser reconhecível e ter graça. Quem fala do Wes Anderson pode falar em Spielberg, se calhar, em Woody Allen, como tu estavas a dizer há pouco, em Tim Burton, né, que foi alguém que eu acho que o Tim Burton caiu um pouco num caso de... É um pouco o La Féria americano, não é? Porque acaba por ser só contar histórias feitas por outros, um pouco com o estilo dele. Mas de qualquer maneira, nós também podemos ter alguém como o Bill Watterson que encontrou aquele estilo, não é? Encontrou aquela fórmula e que fez um trabalho vastíssimo e que não me parece que ele tenha, de certa forma, dado ao público só aquilo que ele queria. Não me parece que ele tenha... ele podia ter feito um livro e teria sido igualmente satisfatório. Até porque eu acho que hoje em dia as pessoas não se satisfazem apenas com uma obra, com uma coisa rápida. As pessoas querem um pouco mais sobre aquilo que gostaram. Se às vezes é demasiado e já começa a enjoar e começa já a soar a preguiça, já é outra conversa. Mas eu acho que é mais difícil as pessoas ficarem satisfeitas com um bocadinho só de determinada coisa como ficavam antes. No fundo, acho que há um pouco lugar para tudo, não é? Se bem que é preciso, para mim estes textos são necessários e eu gostei de ler, quanto mais não seja para espevitar e para defender apaixonadamente um certo ponto de vista, e mesmo que seja um pouco fundamentalista, que na minha opinião só assim é que poderia ter sido escrito um texto destes, porque é a defesa de facto do aparecimento de coisas originais. E é um pouco isso que eu acho em relação a isto. Deixa-me só para já prestar uma homenagem a um autor português que acho que tem esta característica de se auto-reinventar ciclicamente, que é uma pessoa, pelo menos que eu sei que o Pedro também conhece bem, que é o Richard Câmara. E o Richard Câmara, ao longo do seu percurso artístico, tem sido, nunca me parece capaz de se acomodar. É uma pessoa que já explorou várias linguagens, vários materiais, e é uma pessoa que está em constante mutação, e eu acho isso muito interessante nele, e não me parece que seja algo... acho que é uma coisa natural nele, porque de facto, se calhar quando fica muito tempo num só lugar aborrece, e ele de facto não tem medo de saltar da sua zona de conforto, de experimentar às vezes materiais inusitados, e portanto isso sempre foi uma coisa que para mim sempre foi uma grande mais-valia em relação ao trabalho do Richard. Mas não serve para todos, não é para todos, e há outros que eu acho que também fazem um bom percurso de outras formas. Portanto, acho que a virtude está sempre um bocadinho no meio, mas isso é a minha maneira cinzenta, entre aspas, graus de cinzento de ver as coisas. Aliás, a razão por que escolhi o artigo foi precisamente por algumas das frases que tu disseste, exatamente porque acho que é um artigo da maneira que está escrito, dá vontade de discutir o tema e tem esse valor também por isso. Há muita coisa que ele diz com que eu concordo, mas tal como tu é do género, concordo, mas também discordo, ou pelo menos sinto que falta um outro ponto de vista, mais qualquer coisa.
Eu acho que devíamos aproveitar também, porque vocês os dois são argumentistas e acabam por trabalhar com Olha, mas diferentes... espera, desculpa, Gabriel, vou-te interromper, desculpa, porque eu queria só responder uma coisa ao André antes de avançar para essa questão. O texto, obviamente, que é controverso de propósito, não é? É um texto Claro, competitivo. claro. E Tem eu esse... não sei se concordo com o que o André estava a falar da fórmula, porque o estilo não é a fórmula. Eu não parece que seja a mesma coisa que esteja aqui a dizer. E óbvio, existem autores, por exemplo, falaste do Richard Câmara, também podíamos falar do Filipe Abranches, do António Jorge Gonçalves. Há muitos autores que de facto alteram. É assim, todos os autores têm alterado, porque obviamente quando um autor trabalha durante 20 anos ou mesmo 10 anos, obviamente, ou aliás, basta ver os trabalhos de muitos autores que agora estão na casa dos 30 anos e ver as primeiras coisas, claro, porque normalmente há uma grande alteração na transformação dos primeiros trabalhos. Mas autores como o Filipe, o António Jorge Gonçalves e o Richard Câmara são autores que de facto alteram radicalmente quase os seus instrumentos cada vez que fazem um novo projeto. Porque são pessoas que dizem, limpam, arrumam a secretária e voltam a trabalhar. O que é importante é notar isso, obviamente não transformar isso necessariamente numa hierarquia de valorização, ou seja, existem autores que não o fazem, mas não é por isso que são menos interessantes. Isso eu entendo e concordo. Mas há aqui uma coisa interessante, é que tu disseste uma coisa, e desculpa, não é para te corrigir, é só mesmo para nós entendermos, às vezes, que quando nós falamos de estilos, é porque nós temos uma grande distância, ou estamos a colocar uma distância que amalgamos coisas que na verdade são diferenciadas. Por exemplo, é muito fácil nós falamos de banda desenhada franco-belga ou mangá, mas a verdade é que para um leitor da década de 40, 50, 60, falar de BD franco-belga era um contrassenso, então você está a falar de coisas completamente distintas, não é? Porque a banda desenhada belga, repara, estamos a falar, obviamente que eu estou a fazer uma generalização, mas a banda desenhada belga era mais realista, de aventura, mais séria. Estamos a falar de Tintin, Blake e Mortimer, desculpem, aquele Alix, e coisas deste estilo, por exemplo. E reparem, muito parecido, porque não há personagens femininas, tem a ver também com a circulação dos livros, onde é que eram distribuídos, etc. E depois apareceu uma banda desenhada muito moderna, muito mais satírica, divertida, francesa. Não é só Asterix, é depois todas as personagens do Goscinny, Gottlieb, etc., que é um humor completamente diferente. Na verdade, um dos maiores polos que contribuiu para a fabricação do monstro, esta palavra é mesmo utilizada pelo António Dias Deus, o historiador português, para a fabricação do monstro franco-belga, foi Portugal. Porque Portugal conseguiu fazer uma coisa impensável no resto da Europa, que fez uma revista chamada Tintin, mas na qual punha material da Tintin e material da Pilote, da francesa. Ou seja, os gajos da Pilote e da Tintin dizem, espera aí, mas vocês, a sério, vão mesmo pôr chocolate em cima do fiambre? Porque, de certa forma, era isso o que se fez. Portanto, é engraçado que nós hoje dizemos franco-belga, mas isso já é uma grande amálgama. E qualquer leitor, qualquer ouvinte deste programa que goste de mangá e que tenha conhecimentos de vários mangás, eles sabem, e eu sei que vocês também sabem, que dizer estilo mangá não quer dizer muito. Porque estamos a falar de quê? Podemos estar a falar de diferenças de géneros, não é? De shonen, shoujo, yaoi, etc. Ou podemos estar a falar de um estilo mais realista, um estilo mais autoral. Também há muita diferença. O que acontece é que, de facto, há uma espécie de meio average, não é? Que normalmente é muito pobre e que é vista como uma coisa de imitação, porque realmente é mais fácil de imitar. Bom, outra coisa também importante, realmente, a palavra estilo é uma coisa que pode ser colocada para muita coisa. Pode ser, por exemplo, reparem, um gajo fala de estilos de editoras, não é? O estilo, é verdade que depende também das fases, mas se eu disser aqui o estilo DC, ou o estilo dos anos 90, Rob Liefeld para a Carola, ou o estilo DC, o estilo EC Comics, o estilo de editoras como Vertigo, nos seus tempos áureos, não é? Do final dos anos 80, anos 90. Também há estilos de editoras. Portanto, eu concordo com o ponto central a que vocês querem chegar, mas eu acho que o Tommy, o texto ele é mais positivo. Ele está
simplesmente a alertar para um certo conforto e que de facto existe. A banda desenhada é uma área em que há sobretudo mais pessoas que se encostam aos aspectos familiares. Reparem, por alguma razão, é que alguns dos títulos mais... há pouco risco a ser tomado. Por exemplo, por isso mesmo é que, independentemente de eu gostar de muitas coisas, não deixa de ser interessante que a MNIRG foi uma editora precisamente que apostava em coisas que não estavam de maneira nenhuma encaixadas nas categorias das expectativas dos portugueses. Não é mais não é o Asterix, mas é parecido com o Asterix. É mais um livro de ficção científica. Isto dos super-heróis. Por exemplo, eu leio super-heróis, mas a conversa é sempre a mesma, não é? Há este livro novo, mas olha que é diferente. O gajo é um anti-herói ou tem botas amarelas, ou seja lá o que for. Mas a verdade é que são variações já muito de uma minúcia quase de orives, não é? Bizantinices, não é? Isso é quase a perversidade, desculpa, quase a perversidade que o Gabriel estava a dizer há pouco se gosta disto, também gosta disto, não é? Exatamente. E há uma certa normalização dos interesses. E, de facto, a MNIRG... E claro que nós podíamos dizer que o Tommy Museu também tem características. Quer dizer, como eu conheço o trabalho dele, não interessa o tipo de traço, também vou perceber o tipo de cores, etc. Mas claro, isso não impede que, de facto, ele tenta vários humores. E agora se calhar convido o Gabriel a colocar a pergunta, porque eu sei onde é que ele quer chegar e acho que pode ser uma coisa produtiva para o resto do programa. Já agora, aliás, neste conjunto de curtas, que como o Pedro disse, são ao longo de 20 anos, é interessante ver quase os primeiros esboços de futuros projetos do Tommy Mosturi, como o que se tornaria o Bucavô, por exemplo. Mas vou então saltar para a pergunta. Apesar de disseste algumas coisas que até me apeteciam contra-argumentar, mas por questões de tempo, ou a discutir. Acho que isto era mais importante tendo-vos aqui, que é precisamente a questão do... Vocês são argumentistas, vocês trabalham com desenhadores, já trabalharam com desenhadores diferentes, e falar um bocado desse processo, que é, vocês têm comecem vocês o processo por norma, obviamente que vos podem contactar, olha, tenho esta ideia, escrevam um argumento para esta ideia, mas se começar de vocês... depois de terem a história ou começarem a trabalhar na história, como é que é o processo de escolher o desenhador para aquela história, o estilo para aquela história. E só antes de vos passar a palavra, também para não vos interromper, é interessante que às vezes, né, nós podemos ter em ideia que o estilo mais adequado é X, mas é engraçado que às vezes escolher o estilo menos adequado é engraçado. Existem histórias com esse contraste, não é? O Mosturi, por exemplo, tem uma aqui que usa o estilo típico franco-belga, mas numa história mas numa história muito mórbida, completamente degradante e diferente do que é típico nos livros tanto francófonos como belgas, que é francófono também, mas pronto. Ele usa muitas vezes o estilo ironicamente, não é? Com bastante ironia. Exatamente, exato. E faz-me lembrar também o David Soares quando trabalhou com o Pedro Serpa, pelo menos eu conhecendo o estilo do David Soares, um estilo mais negro, mais cultural talvez, e de repente vem o Pedro Serpa e é ali completamente diferente. Uhum. Sim, portanto também gosto desse contraste, mas pronto, desculpa, força. Se bem que o Serpa, volta e meia, também fazia ali umas duplas páginas muito gráficas, né? Mesmo com o estilo dele, enfim. Mas Pedro, força. Não, eu só ia dizer que, pronto, os artistas normalmente sentem um grande privilégio em trabalhar comigo, portanto, normalmente eu telefono e digo, você sabe quem está a falar? É o Pedro Moura. Não, o André tem mais experiência e também começou, o André pode responder a isto primeiro. As bandas desenhadas têm todas a sua história e têm todas a sua origem e portanto todas elas vêm de sítios bastante diferentes. Eu não posso dizer que eu escolho primeiro a pessoa com quem quero trabalhar e depois invento a história, etc., depois do estilo definido. Ajuda-me bastante saber qual é que é... Quando eu digo estilo, eu também já trabalhei com autores que são capazes, têm alcances diferentes e são capazes de abordar vários territórios gráficos diferentes. Tens essa noção, não é? Tens essa noção normalmente quando pensas nisso.
Eu não sei como é que funciona. Eu lembro-me, quando trabalhava no Lisbon Studio, as pessoas que lá estavam, que trabalhavam com a Marvel, há outro tipo de processo, não é? Que eles estavam a desenhar, a pessoa que tinha escrito o argumento estava noutro canto do mundo e, portanto, não havia uma certa industrialização do processo que nós não temos cá. Isto cá é uma coisa muito mais, pelo menos na minha experiência, é uma coisa muito mais familiar, muito mais contacto direto, etc. E eu muitas vezes, sempre quando vou trabalhar com alguém, com algum ilustrador, já conheço bem qual é que é o universo, normalmente o universo que a pessoa mais gosta, eu olho mais para os interesses do ilustrador do que propriamente para aquilo que é o grosso do trabalho dele, ou seja, o que é que ele gosta de fazer. Porque é importante para mim, quando escrevo alguma coisa, que o ilustrador se reconheça e que goste de trabalhar. Só agora, recentemente, numa antologia, é que foi por sorteio e fiquei com uma ilustradora que eu nem sequer conhecia. E então foi tentar ver qual é que era o universo dela. Eu, aliás, mandei-lhe o guião e a pedir-lhe muita desculpa, porque aquilo não era nada que ela gostasse ou tivesse habituada a... E ela, pelo contrário, disse que ficava satisfeita porque ia sair um pouco daquilo que costumava fazer. Era um desafio, lá está. Era um desafio, sim, mas eu fui um bocadinho às cegas. Eu escrevi sobre aquilo que queria escrever e porque até pelos temas que ela costumava abordar, daquilo que eu tinha visto, não era nada que eu tivesse nada a dizer nesse âmbito. Portanto, aqui o que eu posso dizer é, tenho sempre em consideração aquilo que são os interesses do ilustrador, mas às vezes não lhe dou, se calhar, exatamente aquilo que eu já vi que ele fez no passado, porque eu tenho também uma coisa a dizer, não é? Tenho uma história que quero contar e isso pode-se adaptar ao estilo da pessoa ou não, mas eu não consigo, se a pessoa faz muita coisa de fadas, eu não vou inventar uma história de fadas, porque sim, não é? Quer dizer, isso para mim é fundamental eu contar a história que quero contar e o resto vem em segundo lugar. Mas acho que é um bocadinho por aí, pronto, da minha experiência é isso. Pedro? Eu diria que é o mesmo. Obviamente, e eu sei que o André é exatamente a mesma coisa, depende muitas vezes qual é a circunstância do trabalho, não é? Ou seja, fazer um livro, eu nunca não tenho tanto essa experiência como o André, mas fazer um livro implica um tipo de relação de colaboração muito diferente do que é para fazer, por exemplo, uma banda desenhada de 2 páginas que se faz e, digamos, é uma relação one-off, é só uma vez que isso acontece. Eu tive o privilégio de trabalhar, de facto, até agora com muitas pessoas diferentes. Eu não tenho chamado apenas pessoas de banda desenhada, portanto, tenho trabalhado com pessoas que, por exemplo, têm experiência ou de ilustração para a infância, ou são artistas plásticos, ou são ilustradores de áreas completamente diferentes, e já aconteceu eu trabalhar com pessoas com muita experiência artística, mas que nunca tinham feito banda desenhada, tal como trabalho também muitas vezes com alunos ou pessoas muito jovens que estão a fazer a primeira banda desenhada publicada. Portanto, todas as relações são diferentes. Isto não é... isto pode parecer uma daquelas frases muito delicadoces, mas a verdade é que eu aprendo sempre coisas com todas estas novas relações. Sempre, obviamente. Nem que seja, por exemplo, o ser surpreendido com as soluções gráficas. Porque eu por exemplo... Eu acho-me eu acho que sou uma pessoa com alguma capacidade de visualização para escrever os argumentos. Ou seja, eu não escrevo apenas o que acontece, mas muitas vezes faço argumentos completos, quase obsessivos, em que apresento uma proposta de composição de página, o que é que acontece em cada vinheta, o que é que se vê, o tipo de objetos, etc, etc. É óbvio que parte sempre do pressuposto de uma grande flexibilidade com os artistas. Portanto, se o artista fizer uma opção diferente, quase sempre a opção é melhor, porque o artista é que tem uma intuição de composição e desenhar e alterar as coisas. Já aconteceu, curiosamente, eu muitas vezes faço as perguntas, sobretudo para as histórias da Caixa, por exemplo, que é, eu pergunto às pessoas o que é que gostam de desenhar, o tipo de temas, precisamente para evitar entregar argumentos que detestem. Porque às vezes eu sei que posso apanhar uma pessoa que diz assim, estou interessado e desenho o que quiseres e eu dou uma coisa que é uma gana seca, mas fazem porquê? Porque na cabeça ou naquele momento faz sentido para os artistas fazerem esse desafio, independentemente se gostarem ou não da história, até podem detestá-la, mas fazem porque é um desafio. Já aconteceu pessoas, por exemplo, propor 2 histórias e dizerem, olha, essa não quero porque eu não gosto de desenhar esse tipo de coisas, ou não gosto de desenhar esse tipo de histórias, ou, houve uma pessoa, por exemplo, que não recusou,
mas apresentei 2 histórias, uma passava-se dentro de um prédio. E ela disse, linhas retas, nem pensar. E a outra, como era mais em paisagens naturais, preferiu isso. Pronto, é válido, não é? É uma coisa válida. Portanto, eu tento sempre que seja um diálogo. É óbvio que nós temos a nossa ideia na cabeça, mas pode ser discutido. Já aconteceu eu ter coisas que são tão alteradas que acaba por desfigurar completamente o que eu pretendia fazer. Eu até queria me lembrar, eu já não sei se falei disto, já não lembro, mas era um exemplo qualquer em que se alterava. Espera aí, a ver se eu me lembro. Já sei, é isto. É uma história, não vou dizer o que é, porque pode não vir a ser feito, é uma coisa pequena, mas era uma história em que há um objeto e corre mal uma coisa desse objeto e esse objeto é destruído, cai, desfaz-se. Imagina uma torre de Jenga, vá. E depois a pessoa diz, era engraçado desenhar uma coisa que vem de fora e derruba a torre. Ou seja, essa pessoa propôs uma coisa diferente. E eu disse, eu não tenho nada contra essa proposta. A questão é, se eu aceitar essa proposta, altera completamente a filosofia da história. Porque a filosofia da história tinha a ver com uma falha interna desse objeto. E a falha interna desse objeto leva a que ele caia. Se vier uma força exterior, já não tem nada a ver. Ou seja, visualmente é interessante, mas não é o propósito dessa história. Que é precisamente ver uma falha interna e não ver a intervenção externa. Pronto. Portanto, há um limite dessa discussão. Outra coisa, e eu acho que o André também aqui tem essa experiência, que é o facto de trabalharmos para muitas vezes coisas muito diferentes, tentamos alterar o estilo. É claro que se calhar nós somos os piores juízes de nós próprios, ou seja, eu acho que já fiz histórias bastante diferentes, mas se calhar há pessoas que podem dizer, olha, tu fizeste esta e fizeste esta, mas isso é a mesma seca. Pronto, se calhar é possível, mas não me cabe a mim, eu acho que fiz coisas diferentes, mas se calhar não fiz, não sei. Se calhar utilizo sempre a mesma palavra, o mesmo tipo de piadas, estruturas, sei lá, não sei. Há coisas há fórmulas que eu repito, por exemplo, que às vezes que é muito mais fácil, sobretudo nas histórias de 2 páginas pacais, digamos que existem coisas que são, não é as histórias recorrentes, mas se calhar se uma pessoa tiver paciência para ver as histórias, vai ver, isto é a mesma coisa outra vez, a história começa desta maneira, mas... Salvo erro. Esse é um pouco a cruz de fazer isto, não é? De todos os meses fazer as 2 páginas, não é? Foi aquilo que, de certa forma, acabou comigo. Mas por exemplo, esta coisa do Covid-19, eu acho que podemos falar, porque participámos nessa antologia da Covid-19 em que fizemos um argumento com pares, ou seja, primeiro sabíamos quem era a pessoa, depois é que se fez isso. Ou, tu também participaste naquela cena do Instagram, não é? O argumento de uma página só que depois alguém há de... Não fiz nada disso. Não participaste. Pronto, eu participei nisso. É um argumento que entreguei, alguém a desenhar. Okay. Alguém. Nem sequer sei, nem sequer vai haver contacto. Isso são desafios interessantes. Aliás, já houve uma prestação que eu fiquei mesmo bem. Ou seja, eu tenho a certeza que as pessoas vão ver a vida e dizer, fogo, muito giro. E eu vou dizer, pois, foi pensado desde o início assim. Mas olha, já agora, também para estarmos na reta final disto, não é? Fazendo novamente a referência ao texto inicial, como é que tu reages quando te dizem, não sei se alguma vez aconteceu, escreve qualquer coisa tipo Sin City, ou escreve qualquer coisa tipo uma cena qualquer. Como é que tu reages a isso? É uma coisa que acatas bem, realmente fazes o exercício, ou dizes? Não? Para dizer a verdade, nunca tive esses convites, portanto não sei, mas quer dizer, eu próprio tento às vezes fazer exercícios de imitação, porque eu, até como docente, exercícios de imitação aprende-se muita coisa, não é? Porque para já tens de ter uma capacidade analítica de perceber, quais são os elementos característicos desta BD e como é que eu posso repetir. Portanto, não vejo mal nenhum nisso. Agora, depende, quer dizer, uma coisa é se me pedirem uma brincadeira qualquer, se calhar faço, com todo o gosto. Agora, se me disserem, claro que não é esse, nós não vivemos nesse mercado. Mas imagina que vivemos num mercado qualquer e diziam, olha, eu quero que tu escrevas uma história neste estilo porque é o que vai vender. Eu se calhar dizia, sim, bora, paga. Claro. Nós sabemos que às vezes há pessoas, por exemplo, no mundo da escrita nós sabemos que existe o ghostwriting. No próprio mundo da BD existe não sei como é que se diz, ghost penciling ou qualquer coisa assim. Mas isso, digamos, são circunstâncias de sobrevivência económica.
Mas eu não vejo nada mal como exercícios de imitação de... Há exercícios de imitação interessantes. Eu agora lembraste-me a falar disso daquela BD, o The Boy, acho que é The Boy do Olivier que faz lembrar o desenho do Winsor McKay. Sim, claro. Que também, pronto, é um exercício engraçado e também de imitação daquele autor de referência. Sim, mas isso abriria para outros territórios, como por exemplo, Justo. tu tens não sei se conhece o Tom Scioli, que é um tipo que desenha à la Jack Kirby. Pronto, é um gajo que desenha imitando o estilo do Jack Kirby. Tem uma data de histórias que é tipo, era o American Warrior ou qualquer coisa, ou seja, utilizando quase uma espécie de redução dos grandes clichês da banda desenhada de super-heróis. Ele utiliza uma coisa que é tipo uma mistura de Transformers e dinossauros. Não sei, eu não leio aquilo. Não estou a dizer isto com displicência, só que não leio, não tenho tempo. Eu li as primeiras coisas. Mas ele imita o Jack Kirby. Isso pode ser visto como um exercício divertido de pastiche. Mas depois, por exemplo, lembro-me, citei há pouco tempo, há um número do Michael Allred, do Mad Men, não sei se lembram dessa personagem, e ele tinha uma nova série que é o Mad Men Atomic Comics, e há um número em que o Mad Men entra numa espécie de mundo e cada vinheta é desenhada com o estilo de um autor. Aquilo é uma espécie de homenagem a todos os autores de banda desenhada possíveis e imaginários. Portanto, cada vinheta é tipo, isto é desenhado a George Herriman, isto é desenhado a Alex Toth, isto é desenhado a Frank Miller, isto é desenhado, etc. Estão a perceber? E isso é uma homenagem. Portanto, às vezes, e isso também é um tema que me interessa, que é a conversa que eu tive precisamente com o Benoit Crucifix, que é a ideia do arquivo de BD, que é desenhar a maneira para recordar uma coisa qualquer. Portanto, eu não vejo isso mal, mas depois depende qual é o propósito dessa imitação, qual é o propósito da utilização Claro, o regresso do Asterix, depois das mortes dos autores, é também um exercício de tentar manter aquele estilo propositadamente. Olha, pode ser interessante para os autores, não é? Teres que chegar e teres que copiar, ou como acontece no universo americano, né? Durante tanto tempo. Eu acho mais interessante aquela coleção do Spirou, em que de facto é dado carta branca para os autores fazerem o que quiserem com o Spirou. Às vezes os livros não são grande coisa, mas quer dizer, cada um como faz... Como aconteceu com o Maurício de Sousa. Exatamente. É muito interessante, eu acho muito interessante, sim. Falei mais, desculpem. E pronto, já agora estamos a entrar na reta final, só para terminar um ponto. Não sei se alguma vez repararam que no Romeu e Julieta, quando o Romeu se apaixona pela Julieta, o estilo de falar dele muda, o estilo poético literalmente muda. Fantástico, não é? E pronto, com esta despeço. Adeus. Já, até a próxima. Não, só ficava bem se tu dissesses, se me explicasses como é que muda. Porque os alexandrinos heptassilábicos, não sei o que é, mudam para não sei o quê. Muito bom. É verdade. Tardou, mas não foi. Apanhado. Vá, pessoal. Então, boa noite. Obrigado. Espero que tenham gostado. Boa noite e até à próxima. No one knows exactly who she was.